Narcisismo. Traços narcísicos. Como saber separar? Olá amigos. O conteúdo deste vídeo é para você entender e saber separar de vez o que é narcisismo patológico, e ao mesmo tempo o que se trata quando aparecer traços narcisistas esporádicos em alguém. É preciso saber que uma pessoa poderá apresentar estes traços narcísicos hora ou outra, apresentar algumas características marcantes que lembram o narcisismo, mas nem por isso podemos dizer que trata-se de alguém narcisista. Assista a este vídeo até o final e você saberá tudo sobre esta questão. Sejam bem-vindos. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe. Faça sua inscrição se você está chegando agora. Vou falar primeiramente do narcisismo como um transtorno de personalidade definido, e depois da possível presença destas características de forma isolada nas pessoas, normais e saudáveis. Narcisismo propriamente dito é um transtorno psicológico dominante na personalidade da pessoa, caracterizado por uma supervalorização de si próprio, da intensa necessidade de reconhecimento, mas ao mesmo tempo preocupado com a desvalorização dos demais. Sendo mais comum em homens do que em mulheres, essas características têm início nas primeiras etapas da vida adulta, podendo estar acompanhado de vários outros transtornos, como o consumo de drogas e alcoolismo, personalidade limítrofe, tornando-se também antissocial, com uma intolerância muito acentuada. Por isso sempre dizemos que o seu círculo social, de trabalho, escolar e principalmente familiar são de extrema importância nesta idade. Na verdade é na infância que a pessoa absorve grande parte das influências, colocando o ambiente familiar como grande regulador e fator principal neste sentido. Mas é na adolescência que a personalidade narcisista vai aflorar, passando a ser extremamente prejudicial. Personalidade narcisista tem características que vai colocá-lo em uma posição de muito espanto perante os olhos da sociedade. Com um senso egoísta muito elevado, espera receber um tratamento especial, único, também privilegiado. Possui uma inveja muito descontrolada de outras pessoas, acreditando ao mesmo tempo que as outras pessoas o invejam, querendo ser como ele. Um narcisista patológico é extremamente cercado de atitudes arrogantes e necessidade de grandeza reconhecida. Quando o reconhecimento que tanto espera não chegar, o narcisista se sente injustiçado, partindo para o ridículo para cobrar valorização e reconhecimento. O verdadeiro narcisista terá uma péssima relação social, aproveitando-se de outras pessoas para benefício próprio, mas partindo para a desvalorização, mesmo estando a exigir delas. Muitos deles possuem uma constante preocupação com a imagem física, são perseguidores do poder, dinheiro e necessidade em atingir grande êxito, sem se preocupar com a observação da licitude, para conseguir. Sem contar com a total ausência de empatia que vai habitar estes elementos. Com todo este manto de grandeza e poder, pessoas com transtorno narcisista tendem a ter uma autoestima bastante vulnerável. São frágeis emocionalmente, fazendo com que não recebam muito bem críticas e cobranças. Quando cobrados ou criticados de alguma forma, verão como agressões sentindo-se humilhados. Esta sensação de humilhação exagerada por qualquer coisa, acaba por criar um comportamento de raiva no narcisista, passando a desafiar a outra pessoa sem tréguas. Com tudo isso acumulado, torna-se impossível uma convivência saudável com uma pessoa assim. É por isso que suas vidas são marcadas por conflitos, brigas, retaliações e tudo o que possamos imaginar. Seus relacionamentos amorosos serão um palco de sofrimento, estando duas vidas envolvidas mas muito arruinadas. O narcisista patológico não se envolve por inteiro com ninguém, não cria vínculos saudáveis. Sua conexão emocional, em função de tudo isso, não vai existir. São tomados pelo ódio de tudo e de todos. Enxergam o mundo como um rolo compressor, onde todas as pessoas, todos os costumes estão contra eles, simplesmente pelo fato de existir alguma divergência de opinião ou costumes. Este é um narcisista patológico, doente, perverso e perigoso. Alguém próprio e indesejável para a nossa vida, mas que nem sempre conseguimos evitar este envolvimento. Pois o narcisista, além de apresentar todas estas características, sabem muito bem disfarçar, encobrir e mostrar uma outra imagem na grande maioria das vezes. Mesmo se tratando de uma imagem falsa, fabricada e violável, o narcisista vai insistir em carregá-la. Mas vou falar a partir de agora, daquela situação onde algumas pessoas ou até você mesmo poderá ser confundido, ou ser confundida com alguém narcisista.
No dia a dia vamos encontrar pessoas que demonstram um certo ar de arrogância. Buscam concentrar os holofotes mais voltados para si em algumas situações, já em outras, não fazem tanta questão. Alguém que não apresenta seus traços sobre uma patologia, mas causando algum embaraço nas pessoas do seu convívio. Estas pessoas e até você, quando num momento de descuido ou de vaidade mais acentuada, poderão ser confundidas com a personalidade narcisista. É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem, fulano é um narcisista, ou até mesmo dizer, este sujeito é um psicopata. Força de expressão à parte, mas temos que entender. Quando agimos adotando um mínimo do narcisismo em nossas atitudes, inevitavelmente vamos chamar atenção, deixando alguma dúvida nas pessoas. Mas temos que entender também que trata-se de situações isoladas na vida das pessoas. Todo mundo tem um pouquinho de narcisismo. O que vai diferenciar entre o saudável e a patologia é o grau contido nas características e a soma delas em uma única pessoa, além da dificuldade em controlá-las. Uma pessoa saudável certamente vai gostar quando ser elogiada, quando aplaudida e reconhecida pelos seus valores. Afinal, todos nós precisamos alimentar minimamente nosso ego, até porque servirá para regular a questão do amor próprio. A diferença é que o narcisista necessita deste benefício com constância. Não, apenas gosta de ser elogiado ou reconhecido, precisa que isso aconteça. Podemos citar um exemplo simples nesta direção. Sabemos que a maioria das pessoas gostam de consumir bebidas alcoólicas socialmente, por exemplo, sem depender dela. Ou seja, quando tem, ótimo. Quando não tem, não morrerá por isso. A pessoa dependente de álcool já não. Ele precisa da bebida todo dia e toda hora para alimentar seu incontrolável vício, caso contrário será tomado pela revolta e desespero. Trata-se de uma necessidade e não apenas de uma casualidade. Assim é o narcisista em comparação às situações onde alguém esporadicamente apresentar alguma atitude ligada ao narcisismo. Para o narcisista, o cultivo das suas loucuras trata-se de uma necessidade. Para uma pessoa saudável não passará de um manifesto da casualidade. Por isso resolvi fazer este vídeo, para que não passemos a generalizar comportamentos e sair chamando todo mundo de narcisista. É preciso cautela e haver um grau de tolerância às fraquezas humanas. Mas tenho certeza, você que tem se interessado em entender sobre o narcisismo, mesmo que por necessidade, você já possui uma certa habilidade para separar estas questões, sem crucificar uma pessoa simplesmente porque apresentou uma característica embaraçosa. Se você se relacionou com uma pessoa que tem apresentado a totalidade ou a maioria das características da nossa primeira comparação, com certeza você conheceu um narcisista. Mas se esta pessoa se enquadrar na nossa segunda análise, é bom você analisar com mais cuidado e perícia para não cometer injustiça contra alguém. Que, fique bastante claro, pessoas com transtorno de personalidade narcisista possuem necessidades muito urgentes. Pessoas saudáveis poderão incorrer em momentos de fraqueza em algum momento da sua vida, mas nada que vai prejudicar o seu caráter e seu entendimento. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e permaneça neste espaço. Compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão e luz sempre com você, trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.